Boa noite, gente. Tá rolando o maior feirão do Brasil, o Feirão da Boa noite a todos, eu sou Romão Fernandes, aluno da disciplina de Melhoramento Animal do curso de Zootecnia da Universidade Federal da Paraíba e terei a honra de moderar esta palestra. Este evento está sendo organizado por nossa instituição, a Universidade Federal da Paraíba, e temos sob a coordenação a professora doutora Neila Lidiane, a quem agradecemos imensamente pelo apoio e pela confiança. Antes de iniciarmos, gostaria de dar alguns informes e pedir que, ao longo do evento, se inscrevam no nosso canal e acionem o sininho, para não perderem nenhuma atualização sobre as próximas palestras.
Além disso, para enviar perguntas ao longo da palestra, pedimos que se identifiquem colocando seu nome e a cidade de onde estão nos escutando. Isso vai ajudar a tornar nossa interação ainda mais próxima. É com grande prazer que iniciamos a terceira palestra do nosso simpósio de avanço do melhoramento genético com o tema Avanços e Tendências no Melhoramento Genético de Bovinos Leiteiros. Este evento é uma oportunidade valiosa para todos nós, pois abre um espaço para discutir temas fundamentais para o desenvolvimento da pecuária leiteira e para o avanço da zootecnia. A bovinocultura leiteira tem uma importante estratégia, não apenas para a economia global, mas principalmente para a economia nacional. O Brasil ocupa uma posição de destaque como um dos maiores produtores e exportadores de leite no mundo, e a atividade leiteira é responsável por milhões de empregos diretos e indiretos. Melhorar a qualidade e a produtividade da produção de leite, especialmente por meio do melhoramento genético, é essencial para garantir a competitividade do Brasil no mercado global. Para a academia, especialmente no campo da zootecnia, essas discussões são de grande importância. Elas permitem uma reflexão crítica sobre as práticas atuais, além de promoverem o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações que beneficiam tanto a pesquisa acadêmica quanto a prática dos produtores. Para os produtores, esses avanços são fundamentais para aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade da produção, além de melhorar a qualidade do produto final. Agora, sem mais delongas, vamos dar início à palestra. Temos a honra de convidar a tomar posse da palavra o Dr. Marcos Vinícius, um especialista na área, para nos conduzir nas discussões sobre os avanços e as tendências do melhoramento genético de bovino leiteiro. Ele possui graduação em zootecnia pela Universidade de São Paulo, mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutorado pela United States Department of Agriculture, pela Iowa State University, especialista em melhoramento animal pelo INHA, Espanha. Atualmente é coordenador-geral dos programas de melhoramento genético das raças Gir Leiteiro, Girolando e Jersey. É consultor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nas áreas de melhoramento animal e genômica. Lidera pesquisas em seleção genômica em raças leiteiras no Brasil e em sequenciamento do genoma de raças zebuínas. É pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e bolsista de produtividade do CNPq. Tem experiências nas áreas de melhoramento animal, genética e genômica, com ênfase em bioinformática, atuando principalmente nos seguintes temas: marcadores moleculares, produção de leite, bovino de leite, sequenciamento de genomas e seleção genômica. Dr. Marcos Vinícius, o palco é seu. Muito obrigado, Caio. Obrigado, professora Neila, pelo convite. É sempre um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre o trabalho da Embrapa e como estão os avanços e as tendências dentro do gado de leite. Tá? Eu, especialmente, tenho um apreço, tá? Vou falar por uma universidade nordestina, já que a minha esposa também é nordestina, e eu me sinto um pouco, então é sempre um pouquinho diferente, né, poder falar do povo nordestino. Bom, eu vou começar a palestra, tá? E o tema, então, é avanços e tendências no melhoramento genético de bovinos de leite. Bom, os principais marcos históricos no melhoramento, né, são destacados nesse slide, começando aí com Mendel, né, que descobriu os caracteres herdáveis das ervilhas lá em 1865. Depois a gente teve uma série de eventos com a redescoberta dessas leis de Mendel, que ficaram durante algum tempo, uns 35 anos, escondidas, né? Depois a descoberta e os trabalhos de Spielmann falando sobre os caráteres mendelianos. Em 1922, né? C. Wright já tentando elaborar a matriz de parentesco, a qual nós usamos hoje, tanto nas avaliações genéticas quanto genômicas de bovinos leiteiros. Os trabalhos de Henderson, que foi exatamente a utilização desses parentescos entre os indivíduos no processo de avaliação genômica e genética, sequenciamento do genoma humano em 2001,
2009, sequenciamento do genoma bovino, e a partir de 2007, a possibilidade de se identificar e usar marcadores do tipo SNP, né, que tiveram uma importância muito grande, principalmente no uso da genômica e da seleção genômica nas espécies domésticas. Em 2007, nós tivemos aí a formação desse primeiro painel, que possibilitou a implementação da seleção genômica dos bovinos, e, posteriormente, todas as outras espécies vieram também com seus chips de DNA. Em 2009, nós tivemos, então, as primeiras avaliações genômicas, ou as predições genômicas oficiais no gado leiteiro nos Estados Unidos. Bom, sempre, né, a gente tem que pensar na evolução de metodologia dentro do melhoramento animal como uma questão de eficiência. Né? Desde que a gente teve a avaliação visual, que foi a primeira forma de seleção dos indivíduos há mais de 2.000 anos, passando depois pela informação de pedigree, né? E depois várias outras metodologias, como os índices de seleção, DEPs, até se chegar à seleção genômica, a ideia sempre foi melhorar a eficiência e reduzir o tempo de avaliação para que o processo de tomada de decisão de seleção seja feito de uma forma mais rápida e mais precisa. Dentro de um programa de melhoramento, né, a gente tem uma sequência de ações que caracterizam efetivamente a efetividade desse programa. Então, a gente começa com a definição do sistema de produção. Posteriormente, nós definimos os objetivos, né, de seleção dentro desse sistema, passa, então, pela obtenção das informações como fenótipos, parentescos e agora, desde 2009, os genótipos. Passamos, então, para os critérios de seleção, né, e lembrando que os critérios de seleção são as informações nas quais você se baseia para a tomada de decisão no processo de seleção. O uso desses critérios visando atingir os objetivos, né, por meio da seleção e acasalamentos, a disseminação de todos esses genótipos superiores identificados no processo de seleção, e termina aí com a avaliação do impacto de todo esse processo com uma mensuração do ganho do progresso genético. Então, todos esses passos aqui caracterizam um programa de melhoramento. Bom, basicamente, em gado de leite, os programas de seleção sempre foram baseados em testes de progênie por um motivo muito claro, né? A gente não consegue avaliar um touro se não for pela produção de leite de suas filhas, e isso, obviamente, demanda algum esforço e também algum tempo. Antigamente, os programas de melhoramento, né, todos eles em gado de leite, eram baseados no teste de progênie, e a gente tinha cerca de 5 anos e 3 meses para que pudesse avaliar esse indivíduo. Então, a gente tinha que, a partir do momento do nascimento do touro, né, esperar cerca aí de 15, 18 meses para que esse touro pudesse produzir sêmen, coletar esse sêmen, distribuir para várias fazendas. As progênies desses touros vão nascer 9 meses depois, vão crescer, vão emprenhar, vão parir, né? E aí, a partir daí, você, então, a partir desse parto, você tem, então, a mensuração da produção de leite de uma lactação. Todo esse processo durava, então, aí 5 anos e 3 meses, e a gente tinha um intervalo de gerações de cerca de 63 meses, entre o nascimento do touro até que você pudesse avaliar efetivamente as suas progênies. Veio, então, o sequenciamento do genoma bovino, né? E aí, isso que aconteceu em 2009, como eu falei anteriormente, possibilitou o uso de informações moleculares no processo de seleção, né? Basicamente, a gente pôde trabalhar, então, com a seleção genômica. Todos os programas de melhoramento, não importa a espécie, eram baseados sempre nas informações de pedigree e de fenótipo, as produções de leite, né? E todas as outras características de importância econômica. Todo esse pedigree e os fenótipos eram processados por uma metodologia estatística. Ao final do processo, a gente tinha predição do mérito genético do indivíduo.
tá? Isso dentro daquele esquema de teste de progênie que eu falei para vocês. Óbvio que nessa questão a gente tinha erros de pedigree, ou possíveis erros de pedigree, que poderiam, de alguma forma, atuar de forma negativa dentro do processo de predição do mérito genético do indivíduo. Bom, com a avaliação genética pronta e com base nessas PTAs ou nos valores genéticos dos animais, a gente tomava, então, a decisão de seleção. Com a vinda ou a chegada do processo de seleção genômica, a gente incorporou mais um elemento a esse processo de avaliação, que eram as informações do DNA dos animais dentro desse contexto. E aí a gente tem uma arma muito mais interessante. Por quê? Primeiro, eu posso usar o DNA dos animais para poder corrigir possíveis erros de pedigree, tá? Além disso, eu consigo usar determinadas regiões genômicas de todos os animais, de forma que eu aumente a precisão, né, da determinação ou da predição do mérito genético. Isso significa que, usando as informações do DNA, usando os marcadores do tipo SNP, eu consigo aumentar a acurácia ou a confiabilidade associada aos valores genéticos e, com isso, né, tem uma seleção, uma identificação dos animais melhoradores de uma maneira muito mais precisa. Ups. Bom, o objetivo, nesse caso, com a inclusão da seleção genômica, realmente aumentar a acurácia e reduzir o tempo de avaliação. Então, aquele tempo de 63 meses, né, pode ser reduzido de uma forma assim muito grande, simplesmente com a inclusão do DNA dos indivíduos no processo de avaliação. Bom, como é que isso pode ser feito? Normalmente, a gente usa entre 50 mil e 700 mil marcadores de DNA no processo de seleção. Tá? E como é que isso funciona? Bom, suponha que eu tenha aqui 3 grupos de indivíduos para um determinado locus, uma determinada região do genoma, e eu agrupe esses indivíduos de acordo com o genótipo. Então, eu tenho, para essa região aqui, 2 indivíduos que são homozigotos, ou um grupo de indivíduos que são homozigotos para o alelo A, um outro grupo de indivíduos que é heterozigoto, A e C, e um terceiro grupo, que são os indivíduos homozigotos para o alelo C. Se eu medir o fenótipo desses 3 grupos aqui, né, eu tenho, então, a seguinte média para cada um dos grupos. 20 para esse primeiro grupo, o homozigoto para o A, 15 para esse segundo grupo do heterozigoto e 10 para o terceiro grupo de homozigotos para o alelo C. Se eu codificar esses locos aqui de acordo com o número de alelos A que eles possuem, eu passo a ter 0. Se o indivíduo é homozigoto para o alelo C, ele não tem nenhum A, eu coloco 0. O indivíduo heterozigoto tem somente um alelo A. E o terceiro grupo, que são os homozigotos para o alelo A, né, eu tenho, então, 2 alelos nesse loco específico. Eu faço, então, uma regressão, né, em função do número de alelos e da média de cada um desses grupos. Nesse caso, eu vejo o seguinte: a partir do momento em que eu substituo um alelo C por um alelo A, eu tenho 5 unidades a mais naquela característica fenotípica. Isso significa que esse daqui é o chamado efeito médio de substituição alélica. E é esse daqui que é o efeito do marcador que vai ser incorporado ao processo de avaliação genômica. De uma maneira muito resumida, né, esse é o princípio da seleção genômica. E com isso, eu posso, por exemplo, determinar o valor genômico do indivíduo quando ele acabou de nascer. Simplesmente, eu coleto um material biológico, pelo, sangue ou pele, né, desse indivíduo, extraio o DNA, faço a genotipagem no chip, faço a minha avaliação genética genômica, e a partir daí, assim que esse indivíduo ele tem, por exemplo, 1 ou 2 meses de idade, eu consigo, então, determinar com segurança qual é o valor genômico dele. Qual que é a importância disso? Eu antecipo todo o meu processo de seleção. Se eu tenho no meu rebanho 100 novilhas
que são nascidas e devem ser recriadas, por esse processo eu consigo selecionar, por exemplo, as 20 melhores, as 30 melhores, né, e vender as outras 70, sem a necessidade de recriá-las. Ou seja, o meu custo de produção passa a ser muito mais barato, porque eu elimino aqueles animais que, do ponto de vista genético, não são tão interessantes. Bom, e como é que isso mudou? A genômica mudou esse processo, por exemplo, do teste de progênie. Bom, no último slide que eu mostrei para vocês, né, a gente mostrou que a idade média de um touro, né, durante a avaliação tradicional era em torno de 5 anos e 3 meses, quando o seu resultado saía. Bom, agora a gente tem uma redução muito grande nesse processo. Na verdade, quando esse touro tem aproximadamente 1 ano e 9 meses, a gente tem exatamente a primeira prova desse indivíduo com um nível de acurácia muito grande. O que acontece? Na verdade, quando eu tinha somente uma geração pela avaliação tradicional, agora eu tenho 3 gerações dentro desse mesmo tempo, 5 anos e 3 meses. Ou seja, quando as filhas daquele touro começavam a parir, na verdade, agora eu tenho o nascimento dos bisnetos desse animal dentro do mesmo período de tempo. Bom, e como isso impactou, né, os ganhos genéticos nos Estados Unidos? Né? De uma maneira muito clara. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o ano de nascimento dos touros e tem a média dos valores genômicos para a produção de leite. Percebam que a intensidade com que esses indivíduos são selecionados, ela é muito maior. E isso, né, o fato de eu antecipar o processo de seleção, eu tenho indivíduos avaliados a uma idade mais precoce, e isso faz com que o intervalo de gerações seja reduzido e, consequentemente, haja aumento do ganho genético. Tá? Da raça Jersey, a gente observa exatamente o mesmo quadro. Então, o fato de eu antecipadamente saber o resultado de um touro me proporciona maiores ganhos e isso vai refletir positivamente no aumento da produção de leite das gerações com o passar do tempo. Esse é um outro quadro que mostra também os ganhos genéticos da produção de gordura e proteína na raça holandesa nos Estados Unidos, de acordo com o ano de nascimento. A seleção genômica nos Estados Unidos ela foi introduzida em 2009, né? E percebam a grande subida desses ganhos genéticos num espaço de tempo bastante curto. Se antigamente eu precisava de 5, 6 anos, então, para se provar um touro, agora eu provo esse touro e utilizo de uma maneira muito mais intensa num curto espaço de tempo, e isso faz com que o meu ganho genético aqui, dado pela subida, né, dessa curva aqui, ela seja muito mais intensa. A mesma coisa funciona também para a gordura, da mesma forma que para a proteína e para leite. Bom, essas aqui são as tendências fenotípicas e genéticas de produção de proteína por lactação na raça Jersey nos Estados Unidos. Aqui em verde, a gente tem o aumento da produção de proteína com o passar do tempo. Em laranja, o valor genético, ou a média dos valores genéticos dos touros, de acordo com o ano de nascimento, e em azul, a média dos valores genéticos das vacas, de acordo com o ano de nascimento. Há, então, uma subida muito grande, ou um aumento muito grande dos valores genéticos de touros e vacas nos Estados Unidos para a raça Jersey nesse período, e isso reflete o quê? Um aumento muito maior da produção de proteína naquele país. Esses aqui são os impactos na redução do intervalo de geração. Então, antigamente, a gente precisava, o intervalo de geração, lá em 1975, chegava aí a em torno de 9 anos, né, para os touros. E depois da inclusão da genômica nesse processo, essa idade média passou a menos de 3 anos. Tá? Isso para touros holandeses. Das vacas holandesas, a gente percebe também uma queda brusca da idade dessas vacas a partir de 2010, o que mostra, efetivamente, que houve uma redução desse intervalo de gerações e, com isso, aumento dos ganhos genéticos. E como é que fica o impacto das confiabilidades nas avaliações desses touros jovens? Bom,
a gente tem hoje, usando simplesmente a genômica, né, 96% dos touros com acurácia entre 73% a 79%. E isso aumentou ainda um pouquinho nos últimos anos. Esse trabalho é de 2017, mas com o aumento do número de indivíduos genotipados e também de controles leiteiros incluídos nesse processo, né, a gente consegue aí confiabilidades muito altas que indivíduos que ainda não têm filhas. Usando a avaliação tradicional, se eu quisesse saber qual era o valor genômico, o valor genético de um touro jovem, tá, eu teria que usar o quê? A média dos pais. Só que todos os indivíduos, ou todas as progênies oriundas de um único ou de um mesmo acasalamento, tinham o quê? Exatamente o mesmo valor genético. Eu não conseguiria diferenciar. E a confiabilidade desse valor genético, caso as confiabilidades dos pais fossem em torno de 99%, seria algo em torno de 35%, ou seja, menos da metade do que a gente tem hoje usando a genômica. Então, esse processo ele é muito mais confiável, muito mais preciso e me permite a tomada de decisão para utilizar um determinado touro de uma maneira muito mais efetiva. Esse daqui é o impacto na produção de leite nos Estados Unidos com o uso da genômica. Então, o que a gente vê? Hoje, as primeiras lactações das piores 25% vacas, elas estão aí em torno de 12 a 13 mil quilos. E das vacas top 25, elas vão superar tranquilamente os 15, 16 mil quilos de leite. Esse aumento só foi possível devido ao uso do DNA dos indivíduos no processo de seleção. Então, ele garantiu um ganho genético que refletiu no aumento de produção de leite de uma maneira muito mais efetiva e que possibilitou, obviamente, não só um aumento de produção de leite por vaca no país, mas também um aumento da produção de leite como um todo. E aqui a gente consegue diferenciar, né, o que foi ganho genético e o que foi mudança de manejo dentro desse processo. Bom, esse primeiro gráfico da esquerda mostra para a gente o aumento de produção de leite entre 1957 e 2017. Tá? E a gente vê claramente que ele foi crescente, e óbvio que, como houve mudanças de manejo nesse período, não só o melhoramento genético, tá? A gente consegue diferenciar quanto foi devido à genética e quanto foi devido a mudanças de manejo. Então, para esse aumento, né, que era algo em torno de 13 mil quilos, 13 mil libras, né, algo em torno de 6 mil quilos, 6.500 quilos em 1957, isso pulou para quase 15 mil quilos em 2017, sendo que 43% desse aumento foram pelas mudanças de manejo e 57% por conta do melhoramento, sendo que maior parte desse ganho foi devido à introdução da seleção genômica nos Estados Unidos. Então, a nossa produção, a produção de leite nos Estados Unidos saiu de 6.600 quilos para mais de 12 mil, quase 13 mil, né? Sendo que 57% foi devido à questão ao melhoramento genético. E como é que isso funciona no Brasil? Né? Hoje, as principais raças leiteiras no Brasil que vêm utilizando genômica são o gir leiteiro e o girolando. Aqui embaixo vocês vejam os chips de DNA, né? Onde nós colocamos o DNA genômico aqui nessa parte desse chip. Isso vai para um equipamento, ocorrem as reações químicas dentro desse chip, e a partir daí eu consigo verificar os genótipos dos animais para cerca de 50 mil ou até 700 mil regiões diferentes do genótipo do indivíduo. Bom, no gir leiteiro, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é verificar qual é o potencial genômico, o potencial genético dos touros jovens. De que forma? Imagina que hoje eu seja um produtor, eu tenha 4 ou 5 touros para incluir no teste de progênie e não saiba qual desses touros é o melhor. Eu simplesmente vou pegar aquele que mais me agrada e incluo no teste de progênie. Mas eu posso estar pegando o quê? O pior dentre esses 4.
Hoje, para se colocar um touro no teste de progenie do G leiteiro, a gente gasta algo em torno de 20 a 22 mil reais. Se eu pegar o pior desses touros, ou o touro que terá um pior desempenho, certamente eu vou estar perdendo dinheiro. Então, o que a gente oferece para o criador? Por meio desse processo de avaliação do DNA do animal, a gente mostra para o produtor, né, qual é o indivíduo que tem o maior potencial quando ele ainda é jovem. Então, aqui nós temos 5 indivíduos avaliados, e esse indivíduo aqui, né, é o que tem o maior potencial genético, e é esse indivíduo aqui que deve ser incluído no teste de progênie. Isso faz com que o produtor seja muito mais assertivo e tenha a possibilidade de realmente escolher o melhor animal e evitar com que ele perca muito dinheiro dentro desse processo. Bom, os animais, depois de serem escolhidos com base na avaliação genômica, vão todos para o mesmo local, em Uberaba, na FASU, e lá na FASU eles são mensurados para várias características reprodutivas, né? Circunferência escrotal, qualidade espermática, e depois que esses indivíduos têm todo o seu sêmen invasado, né? E, obviamente, têm um desempenho reprodutivo bastante satisfatório, eles são incluídos no teste de progênie. E, com isso, depois de algum tempo, nós temos os resultados, não só envolvendo a genômica, mas também envolvendo as filhas desses animais. Com isso, a gente reduziu significativamente o processo de avaliação, né? No caso do giro leiteiro, para se ter o resultado do touro, como é uma raça zebuína mais tardia que o holandês, esses resultados muitas vezes demoravam até 8 anos para ser publicados, e hoje, com menos de 5 anos, aproximadamente 4 anos, 4 anos e meio, a gente consegue publicar o resultado para esse animal. Dentro do teste de progênie, a primeira coisa que a gente faz, então, é congelar o sêmen desse animal, distribuir para as fazendas colaboradoras. Essas vacas são inseminadas com o sêmen desses touros em teste, nascem as filhas, né, desses touros, elas crescem, parem, têm o leite controlado e pesado uma vez por mês, e depois, então, todas essas informações do controle leiteiro e demais informações zootécnicas são, então, enviadas para a Embrapa para que a gente possa, então, proceder às avaliações. E o objetivo dessa pré-seleção é exatamente identificar quais são aqueles touros jovens que potencialmente vão ter um melhor desempenho dentro do teste de progênie. Então, normalmente, a gente avalia 300, 400 touros, e aproximadamente 40 ou 50 é que vão entrar no teste. Isso aumenta ainda mais a intensidade de seleção e faz com que nosso ganho genético seja ainda maior. Bom, e quais são os pré-requisitos para entrar nesse teste? Primeiro, que o touro deve ter no máximo 30 meses, ele deve ser qualificado por meio da avaliação genômica, né, em que o criador vai receber um relatório sobre o desempenho dos seus animais e, a partir daí, tomar a decisão de qual animal entra no teste de progênie. Tem alguns produtores que mandam para a gente até 200 touros, né, 150 touros durante 1 ou 2 anos, e isso, obviamente, mostra qual é a efetividade dessa ferramenta, já que a possibilidade dele, no olho, escolher o melhor indivíduo é muito pequena. E o que aconteceu com a introdução da seleção genômica? Veja que esse aqui é o ganho genético da raça, né, mostrando simplesmente a linha de seleção dos touros. Aqui embaixo nós temos os grupos, né, de touros, ou grupos de entrada dos touros em teste de progênie, e aqui nós temos a média das PTAs de cada grupo de touros. Percebam que, a partir da introdução da seleção genômica, né, nós tivemos um aumento dos valores genéticos médios dos touros por grupo, mostrando para a gente que, claramente, esses touros produzem um ganho genético muito maior do que se produzia no passado. E aqui são exatamente aqueles resultados mostrando 3 fases do teste de progênie do G leiteiro. A primeira fase, tá, a gente usava
as informações, principalmente fenotípicas ou de lactação de vacas, para escolher os touros. Ou seja, com base na lactação das suas mães, a gente escolhia os touros. Mas percebam que a seleção fenotípica, nesse caso, ela era muito ineficiente. E os ganhos genéticos que são dados aqui exatamente pela declividade ou dessa curva, elas eram muito pequenas, porque essa curva era praticamente paralela a esse eixo. Existia algum ganho, mas ele era um ganho muito, muito menor. Quando nós mudamos o critério de entrada dos touros em teste, usando os valores genéticos, né, só poderia entrar em teste aqueles touros cuja avaliação genética das mães fosse top 10%, ou seja, 10% das melhores fêmeas da raça, isso provocou um aumento no ganho genético, ou seja, usar valor genético das mães para escolher os touros que vão entrar em teste era muito mais efetivo do que usar simplesmente a lactação dessas vacas. Quando nós mudamos a seleção, introduzimos a seleção genômica na raça, a gente percebe que essa reta ela está o quê? Muito mais ascendente, mostrando para a gente que os ganhos genéticos, a partir da introdução da genômica no processo, ela foi muito mais efetiva. Então, isso proporciona, né, maiores ganhos genéticos e redução no tempo de avaliação desses touros. Essas aqui são as médias por grupo. Então, novamente, as bolinhas azuis são as médias dos valores genéticos dos touros de acordo com o ano de nascimento, né? E essas bolinhas mais claras aqui são os valores genômicos ou genéticos dos touros dentro de cada um do grupo. E o que a gente percebe é que cada vez mais a gente tem a possibilidade de pegar melhores indivíduos dentro desse processo de seleção usando a genômica, o que reflete positivamente nos ganhos genéticos. Bom, essa aqui é a comparação das médias dos valores genéticos de touros que pertencem ao nosso programa e de outros touros que não pertencem. Em vermelho aqui são as médias dos valores genéticos de touros do programa de acordo com o ano de nascimento, e aqui em azul a gente tem a média dos touros que não são participantes. Esses touros em vermelho normalmente eram touros elite, e mesmo que a gente errasse ou tivesse algum erro, né, por usar as lactações das mães na escolha desses animais, normalmente eles eram melhores do que a média da população como um todo. Mas percebam que em determinado momento essas relações elas se aproximaram, mostrando que não havia muita diferença entre o uso, entre a inclusão de touros não participantes com todos os participantes do teste de progênio. Isso mostrava que, na verdade, esses valores, esses touros eram muito próximos. A partir do momento em que nós introduzimos a pré-seleção genômica ou a genômica dentro desse processo, essas retas se afastaram, ou seja, a intensidade de seleção nos touros, ela proporcionou um ganho genético que era o dobro daqueles dos touros que não participavam do teste, mostrando que a genômica teve um papel muito importante para a melhoria da raça gir leiteiro. E esse aqui é o ganho genético já com machos e fêmeas, e a gente vê que a partir da introdução da genômica, esse ganho ele realmente foi muito maior. Esse é o ganho genético já nas fêmeas, é aqui o que a gente tem. Né? A produção de leite em azul, e percebam que ela é ascendente, né? A produção de leite aumentou com o passar do tempo, mas ela foi muito maior, né, quando você utilizava as fêmeas também selecionadas pela genômica em relação àquelas que não eram selecionadas pela genômica. E a gente espera aqui um aumento significativo da produção de leite das fêmeas, principalmente porque os valores genômicos aqui são mais altos. Isso significa que nós temos fêmeas de muito mais alto potencial genético e que certamente vão produzir muito mais leite. Então, nós tivemos aqui o aumento da produção de leite na raça gir. Nós saímos aí de cerca de 2.600 quilos de leite em 1993 para mais de 5.000 quilos por lactação, em média, em 2018. E fazendo aquela mesma separação que eu mostrei para vocês, feita nos Estados Unidos, a gente pode ver que 31%
desse aumento de produção foi devido à genética e 69% a melhorias no manejo. Ou seja, mesmo que a gente tivesse aí aproximadamente 30, 35 anos do teste de progênie, houve ganho genético suficiente que provocasse um aumento de produção de leite. Um outro trabalho que a gente está fazendo é a identificação de anomalias e de doenças genéticas dentro da raça Gir. Tá? Então, a gente está coletando DNA de indivíduos que apresentam defeitos genéticos para que a gente possibilite a identificação dos genes que atuam sobre cada uma dessas doenças e informe aos produtores quais são os touros que são portadores dessas Pessoal, infelizmente teremos que encerrar nossa palestra por aqui, mas temos as respostas das perguntas que foram feitas no chat. O Luan Caio, ele pergunta, em relação à produção do leite A2, existe direcionamento específico do melhoramento genético para essa característica? Como o senhor vê o futuro do melhoramento nesse contexto? O Marcos respondeu que o leite A2 está ligado à melhor digestibilidade. A seleção feita para esse alelo está sendo efetiva, ou seja, a sua frequência está aumentando, todavia, não há ainda aumento na remuneração para esse produto. Assim, qual é o objetivo da seleção? Ainda há o perigo de que os produtores deixem de usar touros homozigóticos A1 ou heterozigóticos, mesmo que o potencial genético destes seja maior, o que pode retardar o ganho genético para a produção de leite. A Débora Guedes, ela traz a seguinte pergunta: como é realizada a avaliação genética e genômica das fêmeas? A avaliação das fêmeas é feita da mesma maneira que as dos machos. Em relação ao teste de progênie, o senhor mencionou o valor aproximado para o touro. Assim, quais os custos estão associados a esse processo? Ele torna a responder: o custo está em torno de R$ 200 por vaca. No entanto, o custo de produção para cria e recria de fêmeas é de até R$10.000. Se você descartar esses animais precocemente pelo uso dessa tecnologia, a economia será substancial. Então, gente, é com grande lástima que terminamos nosso evento de hoje nessas condições, mas aguardamos todos vocês no dia 3 de abril, às 19h30. Tchau, gente. Até lá.